Você está preparado para perder alguém ou receber a notícia de uma doença? Não, né? Não estamos preparados para receber as adversidades da vida, como a morte, como uma doença, como várias coisas que podem acontecer de repente e a gente não está o mínimo preparado para isso, nem psicologicamente e na maioria das vezes nem financeiramente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Me chamo Josi Moreira e no vídeo de hoje eu gostaria de te dizer que infelizmente a vida não está nem aí para o seu planejamento. E por mais que você seja uma pessoa planejada, assim como eu, que tenho os meus planejamentos, que me considero uma pessoa planejada, sinto te dizer que a vida não está nem aí para o seu planejamento. Mas é justamente ter um mínimo de planejamento que pode te ajudar a passar por algumas adversidades da vida. E para falar um pouquinho sobre isso com vocês, eu gostaria de compartilhar um momento bem difícil que aconteceu com a nossa família em 2021, que foi o falecimento do meu sogro. O meu sogro, ele sempre foi uma pessoa muito ativa e logo no início da pandemia a gente descobriu que ele tinha uma doença que afetava os pulmões dele. Ele tinha praticamente todos os sintomas de Covid que teve na época, mas não era, ele já estava há mais de um ano doente e aos poucos ele foi ficando cada vez mais debilitado. Por mais que passava na nossa cabeça que a gente sabia que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa, pelo estado em que ele estava, quando algo nesse sentido que é a morte chega, é muito difícil de passar por ela, mesmo você já esperando que algo aconteça. Quando uma doença vem, ela pega a gente de surpresa. E quando a morte está inerente, está se aproximando, por mais que a gente diz que vai se preparando psicologicamente para isso, ninguém está preparado psicologicamente o suficiente para que isso aconteça. Então, quando de fato meu sogro veio a falecer, a gente viu como família, meu marido e eu, que a gente teve que lidar com situações que até então a gente não tinha se preparado para isso. A gente não tinha se preparado para um momento de luto, que é a perda, e o principal, ser o apoio. Porque numa perda a gente sabe que a família perde o chão e alguém precisa ser apoio. Alguém precisa ficar firme. E a gente não discute isso, né? A gente não planeja isso. Ó, se alguém da família vir a falecer, eu vou ser o apoio. Eu vou ser a pessoa que vai ficar firme. Essas coisas não tem como a gente planejar ou como a gente prever. Então, naquele momento da perda, a gente percebeu o quanto a gente às vezes precisa segurar o luto do momento para poder ser o apoio que a família precisa, que a esposa precisa, que a filha precisa, que o filho precisa, o quanto alguém precisa ficar forte para poder passar por aquela situação. Mas o falecimento do meu sogro me fez refletir muito. Depois de passado alguns dias do acontecimento, eu refleti sobre algumas coisas e eu e meu marido conversamos sobre aquele momento, sobre as situações, e juntos a gente percebeu que aquela situação nos trouxe um grande aprendizado, que o quanto foi muito importante naquele momento a nossa família termos um planejamento. O quanto cuidar das nossas finanças naquele momento foi muito importante e fez com que o momento fosse menos traumático, eu diria. Eu não estou dizendo que o momento foi fácil, jamais, porque a perda de um familiar nunca é um momento fácil. Mas sim, ter um planejamento, ter o controle das nossas finanças fez com que passássemos por esse momento sem maiores traumas. E por que eu falo sem maiores traumas? Pensa comigo, eu acho que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo já perdeu alguém. E eu já perdi outras pessoas na minha família e tinha perdido também recentemente na família e eu consegui presenciar essas situações, né? A perda de um ente querido já desestabiliza totalmente as pessoas. Psicologicamente você fica totalmente abalado, um momento de tristeza, todos os sentimentos possíveis vêm à tona, você consegue sentir naquele momento. Imagina no meio desse turbilhão de emoções, nesse turbilhão de sentimentos, você precisa lidar
infelizmente, com toda a burocracia que envolve perder alguém. É um velório, é lidar com trâmites de tudo que precisa, de tudo que envolve, que eu não preciso falar os detalhes aqui, mas é um momento que psicologicamente você está muito abalado, que racionalmente você não consegue lidar com as situações, mas que alguém precisa fazer isso. Por isso que é importante ter alguém forte nesse momento. Mas tu imagine a família passando por toda essa situação e tem que lidar com tudo isso. Aí você descobrir nesse momento de fragilidade que para morrer é muito mais caro do que nascer, que custa muito você dar um velório de dignidade para o seu ente querido que acabou de falecer. Aí tu imagina uma família que não tem condições nenhuma, nesse momento de fragilidade, que não tem um dinheiro guardado, que nunca se preparou, que não tem um planejamento, que não tem um plano que cubra isso, ter que fazer um empréstimo para poder pagar para enterrar o seu ente querido. Entrar num momento difícil e sair dele com uma dívida de 3 anos para pagar. O quão difícil é para essa família. Por isso a gente refletiu muito depois dessa situação e fez a gente ter mais motivação ainda para continuar cuidando do nosso planejamento, cuidando das finanças da nossa família e nos preparando para as situações. Porque graças a Deus naquele momento nós tivemos condições de suprir isso e por isso que eu falo que foi muito menos traumático passar por esse momento. E com isso a gente aprendeu também que por mais que a gente se planeje, a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Não tá nem aí pro seu planejamento, pro meu planejamento. E a gente não consegue controlar tudo. A vida não quer nem saber. Você pode estar guardando dinheiro para uma viagem e de repente você precisa usar um dinheiro numa situação assim. Mas como você quer passar por essas adversidades, como você vai passar quando acontecer essas adversidades da vida, aí sim a escolha é sua. E o meu convite para você, com isso tudo, com toda essa história que eu tô falando, no meu último vídeo de 2023, é convidar você a olhar como anda o seu planejamento financeiro. O quanto você está se preparando para as adversidades da sua vida. O quanto você se prepara para que, quando aconteçam os momentos difíceis na sua vida, você tenha condições de passar por eles sem sofrer ainda mais psicologicamente. Que você olhe para suas finanças hoje e comece a fazer um planejamento. Se prepare, tenha um planejamento, porque a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer. Cuide do seu dinheiro para que ele te sirva e não você sirva ele. Seja escravo dele. Esse é o meu convite para que vocês pensem para o ano que está se iniciando. E era isso então que eu gostaria de trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possa ter gerado algumas reflexões para você. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha para me ajudar. Em breve, novos vídeos aqui para vocês no canal. Até mais!